Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, você acha que o Fux fez bem ao cancelar essa reunião com o Bolsonaro? Mandou uma mensagem clara, porque a gente vive num momento inédito também. Num momento em que o presidente da República, ele calunia, ele faz acusações falsas, ele diz que tem provas de fraude nas eleições, quando ele não tem prova de fraude nas eleições, e mais, ele ameaça a ocorrência de eleições futuras. E em cima disso ainda, começa uma campanha de tentar destruir, de destruição de reputação, de ataques constantes a figuras específicas do Supremo. Em primeiro lugar, o Barroso e em segundo, o Alexandre de Moraes. Então, quando um presidente age dessa maneira, o que o presidente do Supremo pode fazer? O que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal faz e o TSE também fazem para se defender dessa situação? Um presidente atacando as eleições brasileiras. A gente está vendo uma série de reações. Primeiro veio a do Barroso, no TSE. O início de um processo administrativo e também a colocação do Bolsonaro no inquérito das fake news, para ver, porque ele está ajudando a espalhar muita fake news, como a gente viu na live dele, aqueles vídeos sobre as urnas eletrônicas. Agora vem a reação também do Fux. Reação do Fux, que foi esse recado. Eu acho que o Fux é o mais apaziguador dali nesse momento. A tensão está alta, eu acredito que ela vai esfriar nos próximos dias, porque a grande pauta que o Bolsonaro estava encabeçando, o voto impresso, ele acabou de ser rejeitado na comissão especial lá no Congresso, né? Então essa pauta deve esfriar nos próximos dias. Mas é muito importante para o STF, para o TSE, para o Judiciário como um todo e para todas as instituições desse país não baixarem a cabeça para os ataques reiterados, acusações falsas, ameaças, que o presidente Bolsonaro sempre faz. Isso é uma situação inédita, ela exige também remédios que não são bem conhecidos ainda, mas que têm que ser procurados e usados dentro dos parâmetros legais. É o que está acontecendo agora. É bonito o Fux ter desmarcado essa reunião? Não. Mas eu entendo perfeitamente o que aconteceu. E agora ele está conversando com Augusto Aras também, né? O Aras vai ter um papel importante, o PGR, nessa história toda. Porque o Bolsonaro... Para tentar apaziguar. Porque o Bolsonaro, nesse momento, parece um desesperado, está atacando para todos os lados, não sabe para onde ir. Ele está realmente fazendo ameaças de golpe, vou sair das 4 linhas da Constituição. Ele está, assim, se depender dele, não tem controle nenhum. É óbvio. O Bolsonaro também fala muito, é importante sempre ter isso em mente também. O Bolsonaro sempre fala muito, ele está desde 2019 ameaçando, agora já deu, ele falou no começo de 2020, acabou, porra. Agora vocês vão ver o exército do Bolsonaro, não sei o quê. O palavrão. Não acabou nada. Desculpem, mas eu tive que citar o presidente. Palavrão. Eu tive que citar o presidente. Mas enfim, ele sempre fala muito. Ele sempre fala muito. Ele é um cão que ladra, mas até agora não mordeu. Então, só que o próprio ameaça, o próprio falar ameaçando ou caluniando, ele também é criminoso e sim, o Fux está certo em reagir. Agora, Adriles, por um outro lado nessa história... Nenhuma interrupção, olha só. Nossa, o Adriles ficou em silêncio. O que está acontecendo? É verdade, olha que Meu Deus do céu, parabéns, Adriles. Parabéns, Adriles. Parabéns. Não abriu a boca, não fez um sussurro. Nossa, olha a claque. Agora você vai poder falar, Adrilinho. Sabe por que eu quero te perguntar o seguinte? Existe um outro lado, só o Joel pontua esse lado, mas existe um outro lado da história também, de uma certa insatisfação de muita gente com posicionamentos políticos vindos do Judiciário. Exatamente. Como é que você vê isso? Ô Paulo, o Bolsonaro provou taxativamente, objetivamente, pragmaticamente, que o sistema eleitoral brasileiro é violável, portanto, é fraudável. Um hacker, durante 6 meses, ficou percorrendo o sistema eleitoral do TSE e essas provas desse rastreamento do hacker foram apagadas pelo próprio TSE. O hardware, o software pode ser alterado, pode ser modificado e pode alterar o resultado das eleições diretamente nas urnas. O nosso querido Barroso disse que as urnas eram invioláveis. Mentiu. Mentiu fragorosamente. E agora, o TSE, através do STF, que o comanda, faz um processo contra o Bolsonaro. Quem exatamente está atropelando o poder aí? Quem exatamente está ofendendo a honra de alguém? Você não pode fazer uma crítica objetiva, sistemática ao processo eleitoral brasileiro? O fato é que o STF está atropelando as suas prerrogativas e não é de agora. Há muito tempo, o STF se transformou numa espécie de monstro diabólico, numa hidra de 11 cabeças, porque foi exatamente os outros poderes foram complacentes em cima do autoritarismo do STF. Ele atropelou poderes do presidente, ele prendeu pessoas sem processo, sem julgamento, ele atropelou liberdades constitucionais de ir e vir, de trabalho, de reunião.
e faz sistematicamente oposição ao presidente, chamando-o de genocida, de assassino, de ditador, de nazista. Quem exatamente está atropelando os poderes de quem? Hoje, esses juízes que falam em democracia, infelizmente, cheiram a golpe. Eles querem cercear exatamente num processo, querendo tirar a possibilidade do presidente de ser elegível. E se condenado, o presidente pode tomar 46 anos de prisão nesse processo obtuso e absurdo de fake news. Processo de fake news. O presidente provou, eu reitero, provou que as urnas são violáveis, que foram exatamente invadidas por um hacker durante 6 meses, antes, durante e após a eleição, sendo que o próprio presidente venceu as eleições e não precisaria fazer isso. A única coisa que ele pede é maior transparência nas eleições, maior lisura. De uma maneira incisiva, ele fala que o STF soltou um bandido condenado em 3 instâncias nessa onda de oposição que o STF e o TSE fazem ao governo. E, eventualmente, fazem. E aí, o STF não se cala, vai além. Ele faz uma ação política de interferência no Congresso não, na Comissão Especial do Voto Auditável, e muda votantes, por exemplo, como Kim Kataguiri, que poucos anos atrás, faziam campanha ostensivamente a favor do voto auditável, fazendo campanha de intimidação, de contas públicas, de não dar fundão. Ou seja, o STF, volto a dizer, se transformou num monstro satânico de 11 cabeças que, pela projeção espelhada de achar que o Bolsonaro e dizer que o Bolsonaro quer dar um golpe, ele sim estão querendo dar um golpe da democracia brasileira e estão conseguindo. É porque tudo se politizou, né, gente, no Brasil. Vocês não acham? Mas veja só, Paulo. Tem apenas uma pessoa. O voto impresso unia a direita. O Bolsonaro foi lá, simplesmente defendeu, aí desuniu a direita. Mas a avaliação não é sobre o fato, a avaliação é sobre quem está defendendo. É o Bolsonaro. Vamos lá, Paulo. Existe apenas um ator político. Porque uma coisa é você defender voto impresso ou ser contra, ambas posições plenamente defensáveis, plenamente democráticas. Existe apenas um ator que está condicionando a ocorrência de eleições à aprovação de uma pauta. Isso é atacar. Isso é ameaçar. E é isso que o Bolsonaro tem feito reiteradamente. Existe apenas uma pessoa... Voto impresso. Exato. Falar, sem voto impresso não tem eleição. Ao ajudante. Exato. Defender voto impresso é direito de todo mundo. Exato. Defender voto impresso é direito de todo mundo, de qualquer um, inclusive do presidente. Ameaçar as eleições, não. Querer eleições mais seguras e daí discutir se o voto impresso ajuda ou atrapalha nisso aí é direito de todo mundo. Dizer que tem provas de que houve fraude nas eleições e depois não ter prova nenhuma, isso não é correto. Isso está errado. Não, isso eu concordo contigo, porque as pessoas estão confundindo as coisas. Eu acho que as pessoas estão confundindo. Uma coisa é a defesa da causa de se ter mais transparência à urna eletrônica. E vamos discutir. Isso eu acho que é absolutamente discutível. A outra coisa é o Bolsonaro ter falas, que na minha avaliação são falas que não precisavam existir exatamente de dizendo, olha, não vai rolar, vai ter eleição. Aqui não vai ter eleição, não sei o quê. Porque ele não tem esse poder. A eleição de 18 foi fraudada, eu tenho provas. Isso ele não pode falar. Ele não pode falar isso. E outra, só para terminar. Eu acho que o ponto dessa história é o seguinte: a condução que o Bolsonaro deu a esse tema do voto impresso é o que fez perder. Você acha ele enterrou o voto impresso. Gente, presta atenção. E olha só, é importante reiterar também. É importante transparência para o voto. É uma boa discussão, só que é importante reiterar, o voto impresso tiraria a transparência do voto, porque ele insere mais um elo nessa corrente. Qualquer elo da corrente que for fraudado, essa é a discussão. E as provas que o Bolsonaro supostamente trouxe mostrou que aquele hacker não conseguiu mudar as urnas. Mostrou isso. Sim, é uma invasão, é grave. Invasão de um código público, que está nas mãos também de líderes partidários, mas mesmo assim é grave e tem que melhorar a segurança do STF, do TSE. O voto impresso não daria essa segurança a ela. A fala incisiva de Bolsonaro, atabalhada e confusa, que você pode dar uma interpretação subjetiva, não vai ter eleições. Não vai ter eleições absolutamente aferíveis, não vai ter eleições limpas, vai ter possibilidade de fraude nas eleições. É isso que ele quer dizer quando diz que não vai ter eleições. Eventualmente, isso é sintoma e reação de uma fala incisiva, abusiva, de um STF que, desde o primeiro dia do governo, praticamente, o tem chamado, eu volto a dizer, de genocida, de assassino, de ditador, de nazista, simplesmente pelo jeitão
pela estética do Bolsonaro. E, Joel, mais uma vez, eventualmente a votação auditável, o voto impresso, concomitantemente com as urnas virtuais, coisa que o Bolsonaro já provou que é absolutamente violável, é uma pauta não só do Bolsonaro, como da maioria dos legisladores, da maioria dos deputados, dos políticos, dos personagens políticos brasileiros. Só mudaram de ideia porque fazem uma campanha ostensiva contra Bolsonaro. Aliás, é uma ideia defendida e colocada em prática por todo mundo. Por que só o Brasil tem essa jabuticaba do voto não auditável, eletrônico, única e exclusivamente? O Bolsonaro já provou e ele quer aumentar a lisura das eleições, tirando o palavreado, a condução, a verborragia de um lado ou de outro. O que o Bolsonaro tem é razão. Ele quer maior transparência. Agora, o que deixa a gente desconfiado é uma campanha. O que deixa a gente desconfiado é uma campanha ostensiva contra a maior lisura das eleições, sendo que, mais uma vez, o STF e o TSE fazem campanha ostensiva, fazem um inquérito ilegal e imoral contra o presidente e soltaram o maior bandido vivo da nação para competir com o Bolsonaro. Aí a gente fica desconfiado. Peraí. Vini, em seguida o Zé, e aí sim, João. A tese do Bolsonaro de que o TSE estaria tentando prejudicá-lo, beneficiar um outro candidato, no caso o Lula, ela não bate nem com essa própria informação dele da invasão do hacker. Por quê? Porque essa invasão, ela foi divulgada pelo próprio TSE. Esse inquérito foi aberto apagaram as provas. Em 2018. A empresa terceirizada pagou os logs, operação de Espera só um minuto. E a informação... O Vini está falando. Peraí. Fala, Vini. E a informação do TSE é que o código-fonte, ele não foi alterado. Ele não foi manipulado. Certo? Até porque as urnas eletrônicas, elas não são conectadas à internet. Então não teria como você modificar o resultado de uma eleição. O cara vai lá, invade, fica 6 meses e não alterou nada. Pelo amor de Deus. Ô Zé, eu quero uma avaliação se ele alterasse, teria saído a sua experiência de Brasília. Zé, como é que você viu a condução política do presidente da República nesse caso do voto impresso? Porque eu gosto de fazer essa diferenciação. Uma coisa é você pedir por transparência em relação ao processo eleitoral. A outra coisa é acusar o pleito que você participou sem apresentar nenhuma prova, que foi o que o presidente fez, não foi? Você é muito sensível, porque quando você toca nesse ponto aí, condução política, eu entendo que condução política é um caminho diferente de tudo, né? E, às vezes, em política, perder é ganhar. Então, eu entendo, por tudo que eu vi, que o presidente sabia que ia perder, tinha certeza, né, que ia perder, e fez dessa campanha aí uma proposta, um lema, e nisso ele ganhou. Ele ganhou no sentido político, né? Perdeu a votação, que ele sabia que ia perder, mas deixou a grande mensagem que foi aceita por grande parte da população. Esse assunto vai continuar. E já ouvi de vários parlamentares, inclusive o deputado Alexis Fontaine, ele me dizendo o seguinte, sobre a possibilidade, inclusive, de melhorar a qualidade da urna, colocando um token, alguma coisa eletrônica ali que possa fazer auditoria dos que foram votar. Não há como fazer auditoria, não há voto auditável, voto é secreto. Então, a emenda não acabou, ela foi rejeitada, vai para o plenário em algum momento, né? E tem uma grande novidade, é que o presidente Bolsonaro e aliados entendem que, nesse caso, não se aplica o princípio da anualidade do artigo 16 da Constituição. Lá exige-se um ano antes para as regras eleitorais. E os aliados do presidente dizem que isso não é regra eleitoral. E eu concordo. Uma emenda para tratar desse assunto é um desperdício de energia sem fim. Eu entendo que o Tribunal Superior Eleitoral é que teria que definir a maneira como votar. E os partidos políticos cobrarem de uma maneira insistente e fiscalizar eleições transparentes e realmente confiáveis. Não se pode fazer uma eleição se você não acredita nela, né?